nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco de alguns aspectos da nutrição que podem ajudar aí a maximizar a eficiência reprodutiva, que é o grande foco aí desse curso, né? Então, se a gente for avaliar, né, e tentar entender um pouquinho como é que é essa relação entre nutrição e reprodução, a primeira coisa a gente precisa ver onde que a reprodução impacta, né? E o que a reprodução traz de impacto no sistema de produção. Então, quando a gente analisa um dos motivos que as vacas deixam o rebanho, ou seja, por que as vacas estão saindo do rebanho, a gente vê que a reprodução ela tem um papel de destaque, ou seja, em torno aí de quase 25% das causas de descarte nos rebanhos, e aqui eu estou falando de rebanhos brasileiros, né? Esse é o índice do IDEAGRE do leite brasileiro, né? Nós estamos falando que em torno de 25% das vacas estão deixando o rebanho por falha reprodutiva, né? Outros motivos de descarte relacionados principalmente às doenças. Então, se a gente for resumir por que as vacas deixam o rebanho, em torno de 74% das causas de descarte estão relacionadas ou a problemas reprodutivos, ou a doenças, ou a problemas de casco, né? Então, reprodução ela tem um papel muito importante. E aí a pergunta é, bom, por que eu estou relacionando, então, reprodução e nutrição, tá? Um outro ponto importante, que essas causas de descarte elas são muito similares entre os sistemas de produção. Então, ela é independente de raça. Então, vejo que aqui, de acordo com o grau de sangue, eu tenho 100% holandês, entre 75% a 94% de holandês, que seriam animais 3/4 a 15/16, e abaixo de 75%, ou seja, abaixo de uma vaca 3/4, vejam que a reprodução ela tem o mesmo papel de destaque. Então, esse problema não é só da raça holandesa, né? Obviamente, a magnitude do descarte ela pode ser diferente entre os sistemas de produção, mas a proporção do descarte ela é muito similar entre eles, tá? Então, a vaca está sendo descartada por reprodução no rebanho de vaca holandesa, também é descartada por reprodução no rebanho de vaca mestiça da mesma forma, né? Então, assim, o impacto da reprodução no descarte, né? E não só da reprodução, mas daqueles mesmos parâmetros que nós discutimos anteriormente, tá? E por que eu estou chamando a atenção da reprodução voltada para a nutrição? Por um motivo. Se a gente for olhar por que essas vacas deixam o rebanho, ou seja, por que essa vaca ela chegou ao final da gestação, né, ao final da lactação, perdão, não gestante. A gente vai ter uma associação muito clara em relação da reprodução com a saúde da vaca, tá? Então, as vacas que adoecem, né, elas têm menor ciclicidade. Essas vacas que adoecem, elas têm uma queda na taxa de concepção e também na perda de prenhez. Então, se a gente for olhar, a vaca que é descartada por reprodução, na verdade, ela também está relacionada à doença, né? Então, a vaca que é descartada por reprodução, ela não emprenha por quê? Ela não emprenha muitas das vezes porque ela teve pelo menos um caso de doença na vida, né? Quando que essas doenças acontecem, tá? O período de transição é um fator de risco para as doenças em vacas em lactação. Então, a gente sabe que essa vaca, no período de transição, que a gente chama de 21 dias pré-parto aos 21 dias pós-parto, né? Esse é o período de transição. A gente sabe que nesse período essa vaca é mais suscetível a algumas doenças, né? Por que ela é suscetível a algumas doenças? Porque no pré-parto ela tem um consumo de matéria seca decrescente nesses últimos 21 dias. Quando eu tenho um consumo de matéria seca decrescente, obviamente eu estou diminuindo a ingestão de energia, diminuindo a ingestão de proteína, diminuindo a ingestão de vitamina, diminuindo a ingestão de minerais, que são fundamentais para o sistema imunológico da vaca. Nesse período pré-parto, apesar dessa vaca ter uma baixa demanda energética, a queda do consumo normalmente é muito alta e essa vaca ela já experimenta um balanço energético negativo. Obviamente ele não é tão intenso igual no pós-parto, mas isso já acontece, tá? Nesse meio termo também a vaca tem que fazer vários ajustes metabólicos, porque ela vai sair de uma situação gestante, com baixa demanda energética,
para uma situação onde ela está não gestante e com alta demanda energética. E aqui no pós-parto, a gente continua com um balanço energético negativo. Por quê? Apesar dessa vaca começar a ter um consumo crescente, a demanda energética dessa vaca é muito alta. Então, de novo, eu tenho um balanço negativo de nutrientes. Então, nesse período aí, por todas essas mudanças fisiológicas, toda essa mudança de exigência nutricional que essa vaca tem, a gente tem um período onde ele é propício ao surgimento das doenças. Tá? O que a gente vai ver, na verdade, é que no período pré-parto, a gente praticamente não tem uma incidência alta de doenças, mas tudo que a gente faz nesse período reflete no período pós-parto. Então, se eu tenho um período pré-parto adequado, ou seja, se eu consigo estimular o sistema imune da vaca, se eu consigo preparar essa vaca para o período pós-parto, eu consigo reduzir a incidência de doença no pós-parto. E se eu reduzir a incidência de doença no pós-parto, eu vou ter uma vaca sadia, eu vou ter uma vaca que se reproduz melhor. Tá? Então, hoje tem um foco muito grande da pesquisa nesse período. E esse período, para quem está mexendo com reprodução, ele é fundamental, porque ele é altamente determinante da eficiência reprodutiva que a gente vai ter subsequentemente. Então, não adianta nada você fazer um bom protocolo, você ter todo um programa reprodutivo, se a sua vaca chega no período que ela está apta a entrar em trabalho de reprodução, se ela chegar não saudável, ou seja, se chegar uma vaca doente, o seu programa reprodutivo ele vai ser falho.